Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos em mais uma videoaula de 2008 Server. Na videoaula de hoje eu vou mostrar o básico do AD com a criação de U e um usuário básico. Vou abrir aqui o meu Server 2008 dentro do Virtual PC. Iniciar, ferramentas administrativas, usuários e computadores do AD. Tá aqui meu AD no ar, é uma estrutura bem simples, eu tenho aqui já os grupos de usuários que o próprio sistema Microsoft já criou para mim. Aqui em computadores ainda está limpo, porque eu não tenho nenhuma máquina que ingressou no meu domínio. Aqui em controladores de domínio eu já tenho o meu servidor, que é de catálogo global, Server Ramos. Uma pasta vazia que ele criou. E aqui em Users, o usuário administrador, que efetuou login no meu 2008 Server. A primeira coisa eu vou criar uma U. Mas o que é uma U? A U é um container para estar guardando objetos dentro do meu AD. Para estar criando usuários, grupos, outras unidades organizacionais. Fica bagunçado se você começar a administrar o seu servidor usando essas pastas que o Windows já tem criada como padrão. Então eu vou criar uma espécie de uma pasta para mim. Essa pasta é U. Eu vou clicar aqui no nome do meu domínio, nesse ícone, criar uma unidade organizacional no container atual. Cliquei, ele pergunta o nome. Eu vou chamar aqui de Professor Ramos, ok? Então, a minha U está criada. Aqui dentro eu posso criar usuários e outras Us. Vou criar mais uma U. Uma outra maneira de criar U é direito, novo, unidade organizacional. Então está aqui uma U site dentro de Professor Ramos. Vou criar um usuário agora aqui dentro. Cliquei aqui em criar um novo usuário no container atual. Vou fornecer um nome, Leandro, sobrenome Ramos. Vou colocar um nome de usuário aqui, Leandro. Esse nome tem que ser único dentro do domínio. Você pode usar, por exemplo, Leandro, pode usar ponto o sobrenome, ou Leandro e, por exemplo, a identificação de crachá, ou somente o ID do usuário, uma identificação numérica. Aqui no meu caso, eu vou colocar um nome simples, que é só para teste. O nome do usuário é sempre o nome do usuário, arroba o nome do domínio. Ou o nome do domínio, Professor Ramos, nome NetBIOS, barra o nome do usuário. Avançar. Vou inserir uma senha. A senha dos nossos usuários no curso vai ser sempre uma senha padrão. Eu vou usar a senha P maiúsculo, A, 2 cifrão, W, 0, RD. É password, trocando o O pelo 0 e o S pelo cifrão. Vou repetir a senha com P maiúsculo. Tá aqui uma dica do Rivas, uma senha bem interessante. E eu tenho itens para escolher aqui embaixo. O usuário deve alterar a senha no próximo logon, ou seja, o usuário vai logar, vai ter essa senha padrão, ele vai ser obrigado a trocar essa senha durante o primeiro logon. Isso é interessante porque a senha pertence ao usuário. E aí, a partir do momento que ele trocar, eu como administrador não tenho mais acesso a essa senha. Eu posso escolher uma outra opção, o usuário não pode alterar a senha. Por exemplo, eu tenho um usuário que pertence a mais de uma pessoa. Vou dar um exemplo clássico. Eu tenho uma biblioteca e vários usuários frequentam a biblioteca. Eu tenho lá um usuário, biblioteca 1. Esse um usuário alterar a senha, os outros não conseguem acessar a máquina. Então eu crio um usuário que não tem o poder de alterar a senha. A senha no Windows tem um tempo para expirar. E eu posso definir que essa senha nunca expire. Tem usuários que toda hora erra a senha e tal. Tem que ficar trocando sempre. Tem usuário que isso não é interessante. E a conta desativada, o usuário já vai nascer morto, né? Ele já nasce sem estar funcionando. É interessante para o momento, eu vou ter um funcionário para ser contratado daqui a 2 meses, daqui a 1 mês. Eu já crio a conta, deixo ela desabilitada. Quando o funcionário for contratado, eu ativo essa conta. Nesse exemplo de usuário, eu vou escolher o usuário, deve alterar a senha no próximo logon. Avançar. Ele me dá um resumo do que, como vai ser o usuário. Concluir. Então está aqui meu usuário Leandro Ramos. Vou criar mais um usuário. Cliquei aqui em criar um novo usuário no container atual. Vou criar um Rivas Reis. Nome de logon de usuário Rivas. Avançar. Vou definir aquela senha padrão.
E vou escolher agora o usuário não pode alterar a senha e a senha nunca expira. Avançar. Concluir. E agora eu vou criar um último usuário aqui. Vou criar o Deverson Sândalo. Nome de usuário Dedé. Avançar. Vou definir nossa senha padrão. E vou escolher conta desativada. Avançar. Concluir. Nota que o usuário com a conta desativada, ele tem um ícone aqui que aparece uma setinha para baixo indicando que o usuário não está ativo. Mas como que eu ativo esse usuário? Eu posso dar um direito e escolher habilitar conta. O usuário simplesmente ativa. Ah, o usuário saiu de férias, preciso ativar ele. Direito, desabilitar conta. O usuário volta a ficar desabilitado. Outra informação útil, de repente o usuário esqueceu a sua senha. Ah, esqueci minha senha, não consigo mais efetuar o logon. Você pode dar um direito no usuário, redefinir senha. E aqui você vai cadastrar uma nova senha. E posso definir se ele vai alterar a senha no próximo logon ou não. No meu caso eu não vou definir, ok. Então a senha do Leandro Ramos foi alterada. Eu posso também pegar um usuário qualquer aqui e estar movendo ele para um outro grupo. Eu também posso mover um objeto aqui para dentro de um outro container. Por exemplo, eu vou pegar Leandro Ramos e vou mover ele para dentro da U site. Ó. Cliquei, segurei, arrastei. Ele pergunta para mim se eu quero realmente mover esse objeto. Vou dizer que sim. E ele tirou o usuário daqui e colocou dentro da U site. Essa U, além de organizar melhor a sua estrutura dentro do AD, você pode montar a sua empresa por setores e colocar cada usuário no seu setor. Também é muito útil quando você vai montar uma GPO. Você pode montar uma GPO baseada em U, ou seja, ele vai aplicar aquele tipo de diretiva somente para... Isso é uma coisa que você encontra no curso completo de GPO Windows 2008 Server no site professorramos.com. Isso aí, já foi o básico do AD. Na próxima videoaula, vamos inserir a estação, o domínio e testar esses usuários. Espero que vocês tenham gostado. E essa e outras videoaulas em professorramos.com.